Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Domingo, se liga, tem Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo, às 4 da tarde. Amanhã tem Botafogo e Fluminense no Nilton. Vamos falar desses grandes jogos já já. Começa falando de Vasco, que pega o São Paulo amanhã no Morumbi. O técnico Maurício Barbieri se desculpou por uma declaração que ele deu que irritou a torcida do Vasco. Time em 16º lugar no Brasileiro. Insatisfação na arquibancada. E no domingo, uma fala do técnico Maurício Barbieri, depois da derrota para o Santos, não foi bem recebida pelos torcedores. A gente não pode esquecer que até alguns meses atrás o Vasco estava com dificuldade na Série B. Se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo. A repercussão negativa fez o treinador vir a público para se pronunciar. Eu acho importante, na condição de ser humano que sou e responsável por aquilo que faço, vir pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras e ter gerado um dissabor, um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. O time do Vasco e São Januário agora vão dar um tempo. Os próximos 4 compromissos da equipe vão ser fora do estádio do clube, a começar pelo jogo de amanhã, no Morumbi. Contra o São Paulo, o Vasco quer voltar a vencer no Brasileiro depois de 5 rodadas. E para isso conta muito com a ajuda do capitão Léo, que além de líder do grupo, conhece muito bem o adversário. Eu fiquei 4 anos no São Paulo e mais ou menos 2 anos e meio, eu fui titular naquele clube. Tem uns companheiros lá que eu sei muito bem, eu não vou falar aqui, mas eu vou passar para meus companheiros, para o meu treinador, as características para tentar ajudar de alguma forma. Como o Barbieri costuma repetir, o momento no Vasco é de reconstrução do elenco e da relação com a torcida. Então eu fiz questão de estar aqui para explicar para o torcedor. Estamos juntos, estamos unidos, porque o sentimento aqui é fazer o Vasco subir cada vez mais na tabela, de fazer um grande campeonato, né, e dar alegria para o torcedor. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. É isso, o Barbieri, que ele vinha muito bem na entrevista, né? Até esse trecho, né? Quando ele disse que o Santos estava acostumado a jogar a Série A. Pô, o Vasco jogou Série B 5 anos da sua história, né? Parecia que ele estava tratando 2 clubes de prateleiras de pesos, muito de pesos distintos. 4 vezes campeão brasileiro, não é isso? Isso. 4 tetracampeão brasileiro. Pô, não tá falando de qualquer time. Então ele foi muito Agora, e por outro lado, assim, a metáfora que ele usou foi infeliz para dizer algo que, querendo entender o que ele estava querendo dizer, não era difícil também entender. Né? Especialmente quando ele introduz a frase falando de um... Simplesmente, o Santos estava jogando a Série A e nós estamos remontando um time que estava na Série B. Basta. Quando ele fala do paciente, ele usa até a outra metáfora dele é boa. Quando ele fala do paciente que está na UTI, que não vai se levantar de uma vez e sair correndo, ele vai melhorar vai levantar gradativamente. É isso que ele quis dizer. Só que aí a comparação entre Vasco e Santos é que parecia porque o Santos também vem, e além disso, o Santos vem frequentando a Série A, mas sem ser competitivo nos últimos anos, né? É verdade. Não é um clube mais acostumado que o Vasco às grandes ocasiões. 2019, né, que foi vice-campeão brasileiro com o Sampaoli jogando muita bola, né? O Santos não vinha conseguindo se manter ali nas primeiras posições. Por que o Vasco, se é que você acha que o Vasco caiu de produção, por que está acontecendo, o Red? Porque quando um treinador entra num time com processos a serem desenvolvidos, uma das principais coisas que ele vai corrigir é o posicionamento defensivo, para depois tentar chegar num posicionamento ofensivo. O Vasco, com o Barbieri e jogo de posição, ele tinha determinadas lacunas no elenco que precisava ir no mercado se reforçar. Por exemplo, jogadores de lado esquerdo, mas ainda assim o encaixe que o Barbieri encontrou na equipe com Alex Teixeira e um meio de campo com 3 volantes que cobrem esse setor ali pelo lado esquerdo, ainda é um encaixe que falta um passo para conseguir resolver partidas no campo ofensivo. Então o Vasco consegue se defender muito bem e ainda faltam alguns ajustes para conseguir resolver jogos no sistema ofensivo. Ele consegue se defender muito bem, mas acho que é principalmente em jogos onde ele é atacado, né? Não à toa os clássicos do estadual foram bons jogos do Vasco. Ele prefere jogar dessa maneira, sendo atacado e usando os contra-ataques com a velocidade do pé. Mas eu acho que eu acho que o Raid tocou no ponto perfeito. Esse não é o ponto final do trabalho do Barbieri. É uma etapa de um processo. E ele claramente, para mim, ele não está construindo um time para ser um time de reação e que dependa que o adversário dele, né? Exato. Que ele mostrou até hoje na carreira, eu acho que é uma etapa do processo de um clube fragilizado, e aí ele tinha toda a razão na entrevista dele, que teve a primeira janela sobre o novo formato de clube, e agora esperar o que de fato vai acontecer, diante de a gente tentar entender também qual é real poderio econômico para o clube e ao mercado, porque as últimas notícias também deixaram algumas
alguns temores da torcida de uma instabilidade no fluxo de recursos dentro do novo modelo de clube. É que eu acho que também o início do Vasco no campeonato deu uma expectativa para a torcida que talvez não fosse a mais correta, né? Porque o Vasco estreia ganhando do Atlético em Belo Horizonte. É difícil ganhar do Galo lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Um jogo que o Vasco sofreu bastante. O Vasco sofreu bastante, mas ganhou o jogo. Depois ele faz um ótimo jogo contra o Palmeiras no Maracanã, o principal time do Brasil. Esse sim, para mim, é um jogo de rendimento alto. Um jogo de rendimento alto, um jogo encarando o Palmeiras. E aí criou-se uma expectativa no torcedor, pelo menos vejo nos meus amigos vascaínos, opa, esse Vasco acho que vai brigar em cima. E de repente pede em casa para o Bahia, pede em casa para o Santos, e aí parece que tudo já não funciona mais, né? Gestão de expectativa em clubes gigantes, ela é terrível. Especialmente quando esses clubes grandes estão em processo de recuperação. Você dá uma centelha de esperança, e ainda mais num clube como o Vasco, que tem agora um novo dono, um novo modelo de clube, que criou a expectativa de uma injeção de dinheiro muito grande. E tudo isso faz imaginar que o salto vai ser imediato. E os exemplos que estão aí no futebol brasileiro mostram que não, que são processos. O Vasco pega o São Paulo, sábado, 6h30 da tarde, no estádio do Morumbi. Só lembrar um caso, você citou muito bem essa expectativa gerada, né? Em 2020, o ano que o Vasco caiu, com o Ramon? Ele iniciou o campeonato com o Ramon? Ele iniciou o campeonato com o Ramon, o Vasco vence as 3 primeiras partidas e termina líder na 3ª rodada. E aí você cria uma expectativa altíssima do trabalho do Ramon Menezes. Ele fica vários jogos sem ganhar, né? Aí troca de comando, acaba o Vasco rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então você tem que também entender qual é a expectativa. E a SAF dá isso, né? A estrutura de um modelo de negócios da SAF dá isso. Que você consiga entender qual é o